Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Gilmar Ferreira Batalha, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistema Mecânico, programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Gostaria de convidá-los para discutirmos o tema Novos Desafios para Carbonetos Cimentados, Metais Duros como Materiais Críticos para a Manufatura 4.0. Agradeço a Rede de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Materiais, que está promovendo esse Congresso de Engenharia Brasil 2020, especialmente o nosso colega professor Sérgio Parra e os patrocinadores, o Mabal, através do Sr. Ayrton Filete, colegas patrocinadores, outros estão prestigiando e possibilitando esse evento. A apresentação eu quero discutir um pouco a questão de aspectos inovadores, inovação, investimento, nível de maturidade tecnológica. Esse debate, eu acredito que tem que ser feito quando queremos ter ferramenta a nível de engenharia simultânea, não é uma questão só de materiais, mas também de máquina-ferramenta, material que está sendo processado, transformado, usinado, e isso está inserido dentro do ambiente de indústria 4.0, ou se pensar melhor em termos de sociedade de quinto nível, sociedade 5.0, buscando inserir esse material de ferramenta em uma ferramentaria digitalizada. Também é importante falarmos sobre manufatura subtrativa e manufatura aditiva, contrastando e também procurando sinergias, tais como manufatura híbrida e como ferramentas, materiais para ferramentas, como por exemplo metais duros, carbonetos cimentados, se inserem nesse cenário. De novos processos, novos ferramentais, novos materiais para a ferramenta. E também gostaria de discutir ferramentas produzidas por manufatura aditiva, finalmente conclusões e agradecimento. O processo de nós estamos acostumados a desenvolver ferramentas está fortemente baseado historicamente em demanda pelo mercado, o mercado pedindo ferramentas novas como possam operar com maior velocidade de corte. E assim já aconteceu historicamente, desde a primeira patente de metais de 1927, assim aconteceu com os aços rápidos, propostos por Frederico Winslow Taylor no início do século também. Nós temos a academia tentando colocar novos conhecimentos, saber porquê, o conhecimento, a solução e o porquê. E temos no meio de campo os pesquisadores lidando com inovação, o escritório de inovação, tentando transformar isso em uma aplicação, em um protótipo, sabem como fazer isso, como transformar esse porquê, esse modelo acadêmico de ideias, como empurrar, como oferecer ele para a indústria. Aos investidores cabe criar produtos, transformar esses protótipos em algo, eles sabem o que fazer com o conhecimento, com a capacidade de fazer. E esse mercado puxa. Atualmente, nós podemos dizer, tem o know-how também, que é conhecer, L. Whitney, por exemplo, conhecia o poder e teve acesso a concessões do Congresso americano durante a Guerra Civil Americana e, pelos seus contatos, começou a desenvolver rifles para uma encomenda do governo americano, não tendo nenhum conhecimento prévio da parte de fabricação de armas. No ambiente de guerra civil, com poucas pessoas, ele dividiu as tarefas e aí nós temos os primeiros conceitos: toleranciamento, ajuste, intercambiabilidade de peças, na que nós chamamos de manufatura moderna. Nós estamos perdendo muitas empresas nesse momento, e algumas empresas líderes estão acabando ficando, em termos de inteligência de negócio, um competidor de nicho no mercado de ferramentas. Então, situações em que o conhecimento que precisam, o conhecimento é dominado, e a execução é mais simples em processos conhecidos. Então, o risco que nós devemos buscar tentar apoiar a indústria em voltar a ter líderes de mercado, com inovação e produtos novos e processos novos. Cabe nesse momento, então, a universidade imaginar, explorar, aprender, pensar e buscar o conhecimento e saber. Embora exista alguma
falta de sincronismo, às vezes nós temos a universidade com soluções e a indústria muito ocupada para aproveitar essas inovações ou buscando isso em outros locais que não sejam nas universidades públicas de pesquisa brasileiras. É uma pena isso, e enquanto isso vamos lidando com situações pavlovianas de recompensa e castigo, né, no desenvolvimento de pesquisa no Brasil. Dentro do ambiente que nós propomos de estudar ferramentas de corte, ferramentas de informação, nós propomos uma abordagem de engenharia simultânea, de tal forma que as atividades industriais, o processo de uso de ferramentas e ferramentais não aconteça de modo compartimentado ou de modo paralelo, como se fossem retas que não se encontram, mas de modo que sejam atividades, sejam retas que convergem para um ponto de sinergia, um ponto comum. Então, aí nós gostaríamos de propor que o desenvolvimento de ferramentas e novas matérias para ferramentas fosse algo sinérgico e mais dinâmico, no sentido de que considerasse a atividade de projeto, concepção do produto, frequência natural, vibração, velocidades, todos os aspectos de especificação do projeto, conectados, desenvolvidos em conjunto com a engenharia de materiais e de manufatura. De matéria-prima, processo de fabricação, montagem, isso junto também com os colegas da engenharia de produção, planejamento, processo, a gestão do processo, controle de qualidade. Então, nós temos um controle do desempenho da peça envolvendo projeto e produção, o desenvolvimento da manufaturabilidade envolvendo projeto e manufatura e produção discutindo as capacidades, as capabilidades do processo. Então, também temos no cenário a questão da qualidade, a questão da manutenção, a questão da monitoração dos processos de ferramentas feitos em conjunto, como se fosse uma roda dessas engenharias diferentes, engenharia 2, engenharia 3 e outras, parte inclusive de eletrônica e informática, atuando como se fosse aros de uma roda e dinamicamente gira o processo de modo simultâneo, com todos os agentes, um sistema de multi-agentes tomando decisões mais acertadas e com um tempo de chegar à solução de boa qualidade, um produto de melhor qualidade, menor. Para isso, nós podemos contar com algumas ferramentas novas de inteligência artificial, umas áreas de ciência de computação concentrada em criar programas de máquina que podem exibir comportamentos considerados inteligentes, segundo um conceito de máquinas pensando como seres humanos. Estamos falando, então, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, aprendizado perfeito, conhecimento perfeito, envolvendo algumas coisas como estatística, conhecida já há muito tempo, estatística de Bayes, de teorema de Bayes, estatística bayesiana, padrões de reconhecimento, neurocomputação, computação cognitiva, aprendizado de máquina, inteligência artificial, banco de dados, conhecimento a partir de banco de dados, knowledge derived from data, conhecimento derivado de dados. Então, isso é importante, especialmente quando nós temos hoje um poder de processamento matemático melhor, capacidade de armazenamento de dados maior, novas linguagens, Python, outras linguagens além do nosso velho Fortran. E isso acontece dentro do ambiente de quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial seria equipamento de propulsão mecânica e dados do vapor. A segunda, introdução de produção em massa baseada na divisão do trabalho, conceito de Fayol, Henry Fayol e Taylor, e o fortíssimo, claro, de Henry Ford, divisão de tarefas. A terceira revolução industrial é a área da informática. A área da informática usa eletrônica, tecnologia de informação durante a evolução da manufatura, 1970, finalzinho do século XX. E nós temos a era dos sistemas físicos, cibernéticos, ciberfísicos, internet das coisas, aprendizagem de marketing artificial. Isso está num cenário
não só da indústria, mas envolvendo para o Smart Grid, a rede elétrica inteligente, inclusive transmissão de dados através da rede elétrica, que é possível, prédios inteligentes, produtos inteligentes, logística inteligente, é, gestão de recursos de MRP, Management Resource Planning, Enterprise Resource Planning, ERP, mobilidade inteligente, sistema de gestão de estoque e uma fábrica inteligente, acima de tudo, com ferramentas de monitoração, interface homem-máquina, sistema de controle, robotização, instrumentação, sensores, de forma que a fábrica inteligente não é apenas instrumentação, não é apenas robotização, mas são máquinas conversando entre si, tomando decisões autônomas, de certa forma, como previsto em ficção científica, em alguns casos. Em extremo, por exemplo, podemos lembrar do robô, do computador de 2001, Odisseia no Espaço, adiantando algumas coisas que a gente começa a ver hoje. Nós podemos falar de uma pesquisa mais ampla. Os japoneses têm como trabalhado com a associação do Kendaren, da Federação das Indústrias Japonesas, com o que eles chamam de sociedade 1.0, seria coletores e caçadores, conhecidos com a natureza, sociedade 2.0, sociedade onde a técnica de irrigação e o uso da agricultura intensa vai tirar o momento dessa questão de nômade, que começa a fixar em assentamentos. A sociedade 3.0, onde nós temos a tecnologia a vapor, a tecnologia locomotiva da produção em série, a energia elétrica chegando, e a sociedade 4.0, a invenção do computador, o processamento de dados, a informatização na última metade do século XX. A partir do novo milênio, a partir do século XXI, nós estamos falando de uma sociedade de quinto nível, um pouco mais avançada. Não é só questão de informática, mas sistemas atuando online, in situ, tomando decisões autônomas. Nós chamamos de super smart society, sociedade super inteligente. Inteligência diferente de informação. No que se refere a máquinas ferramentas e ferramentas, mais sendo o tema dessa nossa conversa de hoje, nós temos uma primeira revolução industrial de equipamento de produção mecânica na força hidráulica ou vapor, opcionada mecanicamente e operada manualmente. Temos a segunda revolução industrial, produção em massa e uso de energia elétrica intenso, acionada eletricamente e controlada numericamente, mas ainda sem o uso de computador, uma automação mecânica ou mecanização. Nós temos, a partir da terceira evolução, a automação e o uso da tecnologia de informação em computadores. De 70 em diante, finalzinho do século XX. Nesse caso, nós temos uma máquina controlada numericamente por computador, CNC, controle numérico computacional. E temos uma indústria 4.0 de digitalização baseada em sistemas ciberfísicos, soluções baseadas em nuvens, redes em Wi-Fi, wireless, operando em condição remota, máquinas, ferramentas e ambientes ciberfísicos, soluções baseadas em nuvens. Veja que nessa terceira evolução da quarta evolução do céu, nós vamos mudar o paradigma proposto por Frederico Winslow Taylor e o Gilles Henry Fayol, que propunha sistematização e racionalização do trabalho, e, em conjunto com Henry Ford, propunha a padronização e multiplicação da produção. Um cenário que nos faz lembrar o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Então, essa compartimentação, essa especialização do processo de fabricação em partes compartimentadas, especializadas, ela acaba sendo alterada porque nós começamos a ter células de manufatura, o CNC e outras melhorias colocadas na ferramenta criam máquinas multitarefas, podem executar tarefas múltiplas, situações outras em que não vão ter essa compartimentação, vão ter células de manufatura inteligente, células de manufatura flexível. Então, há uma mudança de cenário, abandonando esse cenário da segunda revolução industrial de Taylor e Ford e Fayol.
Nesse caso, vale se quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, se a ferramenta que impede, provoca novas ferramentas, provocam mudanças nas máquinas de ferramenta, novos materiais com maior dureza, maior tenacidade, podendo operar em maior velocidade de corte, mudam as máquinas de ferramentas. O contrário, máquinas de ferramentas mais rígidas, máquinas de ferramentas dinamicamente mais, mais resistentes, mais robustas, sistemas de acionamento diferentes, guias diferentes, permitem usar outras ferramentas com maior dureza, menor tenacidade, por exemplo. Nós falamos, então, hoje de caminharmos para uma ferramentaria digitalizada. E com essa ferramentaria digitalizada, nós temos 4 pilares básicos. O processo de informação em si, e gerando requisitos para o projeto de fabricação de ferramentas, embutindo sensores que geram sinais de entrada para serem analisados e possibilitarão o controle do projeto de fabricação e o controle do próprio processo. E, justamente quanto ao processo de conformação, nós temos várias novidades atuais. Conformação a frio, por exemplo, operar no ambiente em temperaturas menores do tempo de excitação, 1/3 da temperatura de fusão, 1/4 da temperatura de fusão. Nós temos um estudo, podemos controlar a questão dos redutores de atritos fluidos, de cortes, fluidos gigantes durante o processo. A conformação a quente, nós temos a influência da taxa de deformação. É só lembrar da equação de Norton-Rossi. Nós vamos ver que a taxa de deformação se torna muito importante em processos realizados a quente, a temperaturas acima de temperatura de extrusação. Esse controle de movimentação da taxa de deformação e movimentação relativa da ferramenta com a peça é muito importante. Para a conformação, o efeito do tamanho da peça, e especialmente o efeito do tamanho de grão, em alguns casos, para peças muito finas, peças de eletrônica, peças de microfabricação, por exemplo, alguns dispositivos de engenharia, o tamanho de grão está muito próximo da espessura da peça, de algum tamanho dimensional crítico da peça. Então, às vezes, os critérios de escoamento não são, podem fugir daqueles critérios clássicos de Rio, critérios de Vomices, superfície de escoamento e o de locus, por exemplo, envelope de escoamento clássico, podem mudar. E isso muda também as constantes elásticas do material, por exemplo, podem sofrer influências direcionais, isotropia. Isso nos cria problemas em termos de controle das tolerâncias dimensionais e geométricas. Então, geometrical e dimensional tolerâncias podem ter influências do tamanho da peça. Isso é importante. A conformação incremental, nós temos a ferramenta se deslocando. Então, a área de contato reduzida, a aplicação de deformações, de seções locais, muito bem concentradas e localizadas, fazem com que a extinção possa surgir mais tardiamente do que no processo de conformação macroscópica tradicional. E temos um deslizamento relativo da ferramenta em relação à peça, que influencia bastante. Pode ter deslizamento e rotação da ferramenta em relação à peça. São processos novos que estão acontecendo que exigem um controle maior e algumas diferenças em termos de ferramentas e em termos de processo. Em termos de projeto de ferramenta, especificamente, nesse caso, o uso de aços ferramentas e metais duros, por exemplo, em ferramentas, seja de usinagem, seja de corte, seja de conformação, nós temos a diferença de propriedade termomecânica do material do molde, resistência mecânica, desgaste, propriedades físicas combinadas com o material da peça. Então, temos também aspectos de fabricação de moldes e matrizes de ferramental um pouco diferentes também, como usinagem com laser, a eletroerosão, a retificação e polimento, processos de usinagem tradicional, processos de usinagem não tradicional, por exemplo, usinagem de material endurecido, guias de molde, por exemplo, pode
Podemos usinar em condição sementada 55, 52, Roquelc, direto, sem fazer a necessidade de usinar e depois retificar e endurecer e retificar. O tratamento térmico começa a ser importante e em alguns casos podemos fazer usinagem em material endurecido. A manufatura aditiva, seja por feixe de laser, seja por feixe de elétrons, a deposição de metais com feixe de laser ou feixe de elétron, outro processo térmico que auxilia o processo. A manufatura híbrida, combinando processos de deposição alternados com processos de filtração, ou seja, de adição e usinagem em sequenciada, está surgindo com um processo bastante competitivo. O acabamento superficial, seja texturização superficial, criação de tensões de contato, de compressão, a rugosidade é muito importante em termos de retificação superficial. Isso pode ser obtido com retificação, polimento, unimento, retificação de revestimento de superfície, texturização de superfície. Temos também a pressão de projeto e o design da ferramenta, do ferramental, integrando sensores ligados à manufatura e integrados com a parte de controle, buscando exatidão dimensional, desempenho de superfície, excesso de desgaste, excesso de fadiga, reparabilidade e custo. Então, os sensores, eles vão gerar entradas para o controle integrado do processo, realimentando o projeto da ferramenta e a fabricação de ferramentas e também atuando nas condições de processamento do processo de informação. Isso pode ser a deformação, correlação digital de imagem, sensometria, sensômetros mecânicos, ou imagem, correlação digital de imagem via computadores, sistemas computacionais. Podemos ter medição de temperatura com sistemas termoelétricos, ou imagem térmica, se basicamente termofase, câmera infravermelha. Podemos ter medição de força e pressão baseada em sensometria, base de peso elétrico, peso resistivo, peso elétrico, capacitivos. Nós temos alguns colegas do CCM e ITA em São Paulo trabalhando com essa parte de sensores e ferramentais, junto com o General Motors. A geometria, forma e tolerância dimensional, seja com varredura, com interferometria de laser, seja com sensores indutivos, DPT, é uma situação já bem prática. Então, sensores tanto atuando na parte de controle, como realimentando e embutindo no projeto de fabricação de ferramentas. Essa integração é importante. Na parte do controle de análise integrada dos dados que estão vindo dos sensores, que estão vindo do projeto de fabricação da ferramenta, nós temos a possibilidade de fazer análise de habilidade, tensões, geometria, identificação de defeitos via métodos finitos, ou seja, medições online, em situ do processo. Temos o controle de deformação em tempo real online, algoritmos de controle estático efetivo, atuadores. O controle tribológico é muito importante, comportamento tribológico local, viscosidade, coeficiente de atrito, forças envolvidas no processo são muito importantes de serem avaliadas. A questão dos lubrificantes é cada vez mais importante e cada vez mais a gente fala em MQL, mínima quantidade de lubrificantes, isso é importante. E a retenção superficial é uma questão de tentar gerar bolsões de retenção de lubrificantes que possam auxiliar as situações que trabalham em pressão de contato mais elevadas. A velocidade de processamento é muito importante ser avaliada em questões de alterar a taxa de deformação durante um processo feito a situação de semi-aquecido, aquecido, a quente, em temperaturas de inflacionamento e textualização. Mesmo a frio, a gente pode discutir também e essa velocidade de processamento através de você pensar nos parâmetros de uma curva de Strebeck, a velocidade relativa de peça e ferramenta, ela mexe nas condições de lubrificação limítrofe, de lubrificação mista, lubrificação hidrodinâmica. As vias da máquina são muito influenciadas nessa velocidade relativa. A questão de processamento analítico de dados, nós temos a questão de transmissão de dados hoje, através de sistemas Bluetooth um pouco mais rápido que os sistemas antigos, com infravermelho, ou mesmo transmissão através de modem. Isso auxilia de informações mais rápidas. Touchless, sem encostar na peça, transmissão via Wi-Fi, wireless, sem fio, isso auxilia muito com tirar de informações dentro da ferramenta. Seja online, seja offline, isso pode ser feito, mas fazemos cada vez mais som in situ, em tempo real.
E as técnicas de inteligência artificial, de aprendizado de máquinas, como já comentado, vêm nos ajudar muito a poder monitorar e tomar decisões e corrigir, criando um sistema de controle em tempo real da ferramenta. Nesse caso, estamos falando de uma ferramenta inteligente, de smart tool, melhoria da funcionalidade de ferramentas com informação, controle de interface, melhoria da durabilidade de ferramentas com informação, criação de ferramentas de conformação comunicante instrumentada com sensores, uma compreensão melhor do estado do ferramental, seja após o processo, seja durante o processo, e especialmente reforçando o conceito que eu citei logo no início dessa apresentação, de engenharia simultânea no projeto de aplicação, ferramenta de informação, envolvendo usinagem, envolvendo a máquina de ferramenta, envolvendo a peça, envolvendo lote de produção, envolvendo engenheiro de projeto, mecânico, engenheiro de manufatura, engenheiro de materiais, engenheiro de produção, discutindo os lotes, a questão do custo da peça, e todo mundo está junto e colocando sensores, mas mais do que importante, colocar sensores na peça, seja extensão, tensão acústica, sensores indutivos, câmeras, sensores de trocamento com laser, endoscópios, por exemplo, ou sensores de posicionamento da peça, mas também criando processos computacionais de interpolação e realimentando um processo de prensagem, controle, ferramenta integrado numa prensa ou no centro de usinagem. Também é importante o uso de otimização topológica, seja para melhorar as condições de rigidez da ferramenta, as condições dinâmicas e estáticas da ferramenta, mas também criando canais de referação dentro da ferramenta que possibilitam a utilização térmica da peça em termos de dilatação, em termos de expansão e contração, em termos de controle de aquecimento do processo. Então, essa estabilidade térmica vai contribuir muito para a precisão e exatidão e uma robustez do processamento do processo de fabricação. Isso está envolvido num cenário de manufatura que tem evoluído desde nós pensamos na manufatura tradicional, em que é feito substituições de trocas por tentativa e erro. Nós pensávamos no ambiente tradicional, talvez o pessoal mais novo não vai lembrar da inflação que nós tínhamos antes do plano real, antes dos anos 94, nos anos 90. A inflação elevada de cerca de 80% a 90% de inflação no mesmo mês, fazia com que os problemas de ferramentas, os problemas de manufatura ficavam disfarçados ou cobertos pelos eventuais ganhos de aplicação no mercado financeiro que é feito pela inflação. Então, só quando nós controlamos a inflação, que a gente começa a usar técnicas como manufatura enxuta, baseada na redução do desperdício, mas não só reduzir o desperdício, que é um dos aspectos apenas, que muda. Mas também o desbalanceamento muda. E o sobrecarregamento muda. Então, se eu pego uma ferramenta de diamante cristalino, por exemplo, e aplico de imediato numa linha, então, vamos supor, num mês eu tenho uma produção. Numa linha de usinagem de alumínio, eu posso pegar, por uma ferramenta de diamante e produzir em 2 dias o que eu produzi em 30. Então, a máquina o trabalho 2 dias, fica desocupada 28 dias. Então, isso cria um desbalanceamento. E a máquina trabalha sobrecarregada por 2 dias. Esses aspectos eu já consigo enxergar essa parte de métodos de manufatura enxuta, 6 sigma de controle de qualidade, sistema de Toyota de qualidade, como Kaizen, melhoria contínua, para a gente controlar a inflação. Mas recentemente nós estamos tendo uma preocupação muito maior com a ecologia, com sustentabilidade, ISO 14000, por exemplo. Esse aspecto vai desde uma manufatura ecológica benigna, no 3R, a manufatura inovativa, 6R, por exemplo, em que nós temos remanufatura, reprojeto, recuperação, reciclagem, reutilização, redução de consumo de lubrificante, consumo de ferramenta, uso consciente dos materiais. Então, isso gera manufatura sustentável. E mais recentemente, podemos pensar em uma outra etapa, que seria a manufatura híbrida, envolvendo máquinas de usinagem, em que você tem adição de material. Você tem a adição de material e a remoção
combinada, criando uma manufatura híbrida, a mesma máquina adiciona material e usina. Isso tudo aumenta o valor público estratégico, stakeholder, esse valor. Então, ele vem ampliando nos últimos nos 30 anos, especialmente. Também, quando nós pensamos em ferramentas de corte, ferramentas com formação matéria para ferramenta, a maneira de estudar isso tem mudado com o tempo. Nós temos um processo em que, nos anos 30, nós tínhamos bastante modelos empíricos. A equação de Taylor, por exemplo, vida de ferramenta, é um modelo empírico. Depois nós temos modelos analíticos, como, por exemplo, temperatura média, potência média, critério de escoamento. Modelos numéricos de manutenção de temperatura, força de cavaco, raio de ferramenta. E mais recentemente, no milênio, tem feito alguns modelos baseados em inteligência artificial, como discuti com vocês antes, em termos de aprendizado de máquina, por exemplo. Esse aprendizado de máquina pode ser combinado também em modelos híbridos, onde nós podemos discutir a utilização de condições de corte e produtividade. Esses modelos são bem adiantados, tanto com formação plástica, e especialmente no ginástica, um pouco mais cuja taxa de formação são muito severa, 10 a 6 metros por metro, milímetro por segundo. São situações muito altas que exigem da modelagem de elementos finitos modelos mais elaborados, mais distantes da prática convencional, mais fortes, modelos de impacto, modelos de balística, devido à alta taxa de formação. Também, quando discutimos ferramentas, ferramentas talvez não seja o custo mais alto, por mais que ele seja importante nesse objeto dessa discussão, nesse momento, mas nós temos um custo fixo da máquina e dos equipamentos, cerca de 80%, e temos um custo de ferramenta em torno de 4%, e o custo mais crítico, na verdade, é o custo do fluido de corte, corresponde a 8% a 16%. Esse fluido de corte, 14%, ele custa energia decorrente do fluido de corte, influência de 7%, recursos humanos 10%, 40% de instalações, 22% eliminação como armazenar e rejeitar o fluido de corte. Então, nesse caso, a gente começa a trabalhar, inclusive, com a situação de usinagem a seco, com CO2, o dióxido de carbono, o nitrogênio líquido, em condições de criogenia. E, nesse caso, nós conseguimos ter acabamentos de muito boa qualidade, conseguimos ter estados químicos de superfície adequados, microestrutura e textura de processo de usinagem. Também é interessante, em alguns casos, nós podemos obter tensões de contato compressíveis na superfície, seria interessante em termos de fadiga, mas também podemos ter situações extrativas, formação de tinta, então é um processo bastante interessante, mas sem exigir de máquinas, de novos materiais de ferramentas um pouco mais elaborados. Também pode se aplicar isso não só para materiais com geometria definida, mas também geometria não definida, com processo de retífica, polimento, brunimento, podem se fazer. Inclusive, nesses casos, se usa muito fluido de corte. Então, nós podemos tentar eliminar esses processos de retificação posterior e usinar o material enquanto endurecido com 55, 52 ROC, que é bastante duro. Um exemplo, uma situação de material sendo usinado em condições a seco, exigindo ferramentas de uma dureza e resistência em máquinas mais rígidas. Um aspecto a ser notado historicamente é que o aumento da velocidade de corte, então, de 10 metros de aço rápido, passando a 40, 100 metros com metal duro, e seguindo para 1.000 na parte cerâmica, chegando a cerca de 15 mil, 10 mil metros por minuto. Ferramentas cerâmicas, ferramentas de diamante policristalino e madeira de boro curvo. Então, há um aumento da velocidade de corte da faixa convencional para a faixa de high speed cutting. Cabe pensar que high speed cutting, nós estamos trabalhando com alta velocidade de corte, com alta rotação. High speed machine, nós estamos trabalhando com não só alta velocidade de corte, mas também com alta velocidade de avanço e com profundidade de corte maior também dentro dos lobos do modelo dinâmico da análise modal do sistema, ou seja, temos uma curva de forma de módulo, então podemos trabalhar
quando o lóbulo correto da curva em cerca, por exemplo, de 14.000 RPM com 5 milímetros de profundidade no tratamento de troco de alumínio, por exemplo. Nota-se que quando você aumenta a velocidade, esse tempo menor de contato da ferramenta com a peça pode fazer com que a temperatura de contato da interface seja reduzida, então posso solicitar termicamente menor satisfação térmica do material. Então, a professor de corte, desde que a máquina suporte, pode proporcionar o uso de materiais, convencionais. Um aspecto que quero discutir especialmente nessa apresentação é a manufatura aditiva, junto com outros aspectos, como nuvem computacional, internet das coisas, realidade aumentada, big data, cibersegurança, robôs, máquinas autônomas, simulação numérica, integração. A manufatura aditiva é uma parte importante da quarta revolução industrial. Se eu usar aqui um gráfico de Gartner, por exemplo, o hiperciclo de Gartner para tecnologia emergente nos fala em várias etapas, um gatilho de inovação, um pico de expectativa inflado, um poço de ilusão, uma rampa de entendimento e um platô de produtividade. Nesse caso, quando eu falo em manufatura aditiva, impressão, por exemplo, de órgãos de bioengenharia, corpo humano, de órgãos biológicos, ela está começando, e nós estamos falando de um gatilho de inovação. As máquinas, alguns tipos de dispositivos com células hepáticas, por exemplo, são bastante estudados nesse momento. Parte da odontologia também. Mas está ainda no gatilho de inovação, está nessa rampa ainda. As impressoras 3D aplicadas a consumidores têm passado por um certo esforço de desilusão. Nós temos usado o termo 3D para máquinas, impressoras domésticas e produtos basicamente sem nenhuma funcionalidade mecânica muito elaborada ou qualquer outra funcionalidade. O consumidor começa a ter isso em casa, imprimindo peças de lembrança, peças de visualização virtual, mas sem muita aplicação funcional. Já a impressão 3D profissional com máquinas mais caras e aplicação industrial está numa rampa de entendimento já bastante bem consolidada. E se nós pensarmos que essa previsão é uma previsão para 2 a 5 anos, feita em 2015, eu posso dizer talvez que dentro das atividades que eu tenho feito com o Ruby de uma aditivo do IPT em São Paulo, o Fábio, o Daniel Bayerlein, por exemplo, estão envolvidos nisso. Nós temos Senai de Joinville, entre outros colegas do Laprosol, do professor Oriel, professor Meg Scott, em Uberlândia. Esse processo já está caminhando para um platô de produtividade. Aqui eu posso citar algum exemplo de sinergia com a realidade industrial. Nós temos um processo que vem evoluindo, nós estamos acostumados a trabalhar com aços comuns com cerca de 60% de alongamento e resistência imposta em 350, isso nós tínhamos até a década passada. Atualmente nós estamos trabalhando já com aços que chegam a 1.500, 1.200, 1.700, 1.800 megapascal de resistência, claro, com alongamento baixo, mas temos também aplicações de novos materiais, de alguns aços ao manganês ou aços inoxidáveis, que chegam a ter 60%, 70% de alongamento, uma resistência próxima de 800 megapascal. Então, esse processo, eu pego um aço, por exemplo, ferrítico, perlítico, uma manganês e boro, austenitizo e a 600, 550 graus, por exemplo, faço um processo de formação e resfrio ele e obtenho uma martensita. Então, quando eu faço isso, eu pego um material de 550 megapascal ferrítico, perlítico, austenitizo, transfiro para a prensa, faço o processo de prensagem onde tem a conformação plástica em condição dúctil e logo após, ainda dentro da ferramenta, eu faço uma têmpera simultânea. E a peça, ao final, tem cerca de 1.500 megapascal
com alta resistência. Então, essa peça, como está sendo processada quente, pode ser feito tanto um plank soldado, um plank feito sob medida, um recorte feito sob medida, com vários materiais de várias espessuras. Claro, tem que revestir ele com um material que resista à exposição à temperatura. Então, tem que proteger o meio ambiente externo, tem que proteger ele com alumínio, revestimento de alumínio, ou mesmo revestimento de zinco. No caso do zinco, tem que tomar cuidado com a facilitação do metal enrichment. Então, essa proteção para o metal do zinco líquido entrando no contorno de grão. A gente consegue evitar isso desde que a gente trabalha janela de processo em termos de tempo de exposição e deformação do material. Mais importante é que o processo de tempo vai exigir canais internos na ferramenta, no ferramental, para poder refrigerar e gerar o resfriamento brusco da têmpera necessária para a têmpera. E ao final eu tenho uma coluna B, por exemplo, de alta resistência. Aqui um exemplo no ferramental desse tipo. Nós temos uns canais de refrigeração. A peça é fundida com esses canais em forma de machos aqui, para a formação dos canais internos. Logo após a ferramenta fundida é usinada. Nós depois fazemos uma deposição de metal direto, auxiliada com laser, com plasma, com feixe de elétrico, como queiram. Mas aqui nesse caso pode ser feita deposição direta com um processo de refrigeração com água e proteção de gás, pressão argônio, por exemplo. Colegas de Uberlândia têm trabalhado com esses processos de deposição direta de metal. Um acabamento oficial e um protótipo de ferramenta otimizada em série. Veja, nesse caso eu tenho canais de refrigeração interna que podem provocar a têmpera do material conforme necessário. Isso é chamado hot stamping ou conformação com têmpera simultânea CTS. Essa flexibilidade e eficiência tem aumentado muito a possibilidade de usar manufatura aditiva. Porque se eu pensar que a fabricação de séries médias e sistema de manufatura convencional, usinagem, soldagem, que seja convencional, a fabricação de grandes séries do processo, de oficina, tempo de custo, de tempo de desenvolvimento, a fabricação de uma peça única em uma oficina feita por encomenda, quando eu penso em manufatura aditiva, esse escopo é ampliado. Ele é ampliado porque eu tenho a perspectiva de 4 fatores. O quarto fator é a perspectiva de produção em massa individualizada para o cliente, tem mais variantes e menos tempo. A gente vai fugindo um pouquinho daquela ideia do Fordismo de você pode comprar um carro de qualquer cor, desde que seja preto. Pode vir, o cliente pode começar a ter liberdade de encomendar o que ele quiser, uma customização que ele pode fazer, encomendar no computador dele, encomendar o que ele quer. Mas também tem um terceiro fator, que é a produção rápida do ferramenta. Então, o tempo de desenvolvimento do produto, o tempo de lançamento fica acelerado, melhorando o processo. A automação da fabricação de peça única e pequena série, aumento de eficiência pela automação. E, finalmente, a fabricação de novos tipos de geometria, manufatura de design impossíveis atualmente, inclusive partindo do que nós chamamos de impressão não em 3D, mas impressão em 4D, impressão em quarta dimensão, onde a quarta dimensão é a estruturação interna do material. Nesse caso, estaríamos muito próximo da ficção científica, de novo, dos replicadores de Jornada nas Estrelas, do Star Trek, o replicator da Jornada nas Estrelas. Seria o caso extremo de máxima flexibilidade e máxima eficiência. Não chegamos lá ainda, mas vida longa e próspera, diz o senhor Spock, estamos a caminho. Quando eu considero nova tecnologia, nova positiva, eu posso começar a pensar em um design for manufacturing assembly em termos de complexidade. Talvez possa começar a pensar em um design for DFAM, Design for Additive Manufacturing. Então, eu tenho um projeto de manufatura aditiva e a manufatura convencional, ela, um projeto padrão, tem um custo baixo. À medida que eu vou aumentando a complexidade, o tamanho do lote, vai aumentando o custo. Então, eu posso pensar assim, em termos de manufatura convencional, o custo por peça, ele tendo
Aqui, fusão por laser com um custo constante por peça, então esse custo inicial de você ter uma ferramenta, mais cara para fazer uma série só esse custo, você tem individualização gratuita. E temos também aqui uma complexidade gratuita, se você começar a aumentar a complexidade da peça. A compactação isostática, a manufatura aditiva e a conformação por prensagem, sintetização e manufatura por injeção de metais, metal injection molding, são processos, todos eles, de metalurgia do pó. Mas eles trabalham com peso, tamanho e qualidade de produção de séries diferentes. Então, eu posso pensar em ripping, hot isostático press, como as nossas agentes, de peças em lotes pequenos, claro, porque é feito batelada por lote, batching, mas posso fazer lingotes, inclusive, posso fazer peças grandes, posso pegar lingotes metalurgicos de solidificação e reprocessar para comprar para fazer peça. Então, eu estou trabalhando com lotes pequenos e peso e tamanho de peça maiores. A manufatura aditiva, nesse caso, também trabalha com lotes pequenos, porque está limitado ao tamanho da câmera da impressora, mas tem que trabalhar. Esse lote, ele é um lote com bateladas que demora a processar, você pode demorar 8 horas, 12 horas para fazer uma peça, até mais tempo, dependendo do que está imprimindo, e trabalha ainda com a limitação do tamanho da câmara da impressora. Isso tem que ser processado com a atmosfera controlada, fechado, uma câmara fechada. Nesse sentido, ela está no mesmo, tá também numa região de quantidade de peça pequena, mas nem mais do que isso, em peças com peso e tamanho limitado. Então, ela não concorre tão diretamente com o RIP, com o Hot Society Press. Inclusive, eles podem ser cinéticos, uma peça manufacturada pode exigir uma passagem posterior com bastante isostática quente para fechar poros, por exemplo, e melhorar a mixtura. A metalurgia do pó convencional de prensagem e sintetização, ela está fora um pouquinho dessa competição, porque ela trabalha com um lote de peças grandes, que exige uma ferramental, exige forno. Eu não vou pensar em fabricar peça sinterizada, uma peça única, não tem muito sentido. O custo é muito alto, melhor usinar, melhor conformar, forjar, o que for. O metal injection molding, ele concorre com peças de tamanho menor, tamanho de peça menor, talvez peça um pouquinho mais complexa, em todos os casos menores, com um lote de produção também um pouco menor, mas não obstante ainda maior do que os lotes da manufatura aditiva. Então, são processos que estão atuando em nichos diferentes, por enquanto, do mercado. Eu posso usar essas técnicas de manufatura aditiva para fabricar ferramentas, como, por exemplo, no caso aqui que nós estamos discutindo, ferramentas de metal duros e metais duros, de carbonetos cimentados ou upcements, podem ser fabricados via manufatura aditiva. Das 7 famílias de manufatura aditiva reconhecidas pela ISO STM, a antiga STM 2792, e perdoem os colegas, já existem algumas novas mais modernas, mas eu vou usar essa aqui ainda como referência. Eu posso trabalhar com fusão e leite de pó, então eu tenho um feixe de elétrons ou um feixe de laser, está varrendo de modo ordenado e pré-estabelecido uma geometria 3D dentro de um leite de pó solto. Onde ele passar e provocar reações de sintetização ou de fusão, haverá uma concentração da peça, depois se retira a peça consolidada dentro dessa caixa de pó solto. Posso também usar técnicas de jateamento de aglomerantes, processo de jateamento de material, onde eu tenho um jateamento de um material, a fase dos carbonetos, a fase ligante e um aglomerante parafina, etileno glicol, um álcool gel, que seja, que aglomera o material, como se fosse uma técnica convencional de injection molding, ou técnica de extrusão convencional, pré-sinterizo e depois vou para a sinterização final. Então, tem uma sintetização indireta nessas técnicas de extrusão 3D.
Tem as técnicas de fusão de filamentos. Então, tem um processo de material que deposita o material a partir de filamentos, e aí eu adiciono algum aglomerante, e tem uma peça verde, essa peça verde segue impressa em condição não sinterizada, e aí eu tenho que conseguir passar isso com forno e sintetizar no final. Então, esses dois casos aqui são situações onde a peça não é sinterizada ainda, ou passa por um processo de pré-sinterização no máximo, e aí eu tenho a sintetização final no forno. Uma das técnicas mais utilizadas nesse caso é a técnica de fusão seletiva. Então, eu tenho aqui um sistema de fornecimento de pó, vai alimentando camada por camada, tem sempre que vai subindo e esse outro vai descendo, à medida que vai passando camada de pó por camada aqui. E para cada camada, o laser provoca uma fusão seletiva, localizada, regionalizada aqui, e fica uma outra parte desse granulado de carboneto glicênico com cobalto, que é 20%, por exemplo, uma parte de granulado do material que fica ainda solto, não consolidado. Então, se você juntar esse movimento de 3 dimensões, vertical e no eixo XY, vai gerando a peça. Aqui tem algum exemplo de peças produzidas em situação como essa. É claro que ficam camadas sobre camada, podem ficar alguns poros, algumas regiões não consolidadas entre camadas. Você pode notar claramente que você enxerga as camadas de pós que foram depositadas. O processo deixa muitos poros, trincas, bolhas, regiões de carboneto não cimentados, tem conexão com a fase metálica consolidante. Posso usar também um processo seletivo, com fusão por feixe de elétrons. A Fundação Renato Acha, em Campinas, nosso amigo Jorge tem lá uma máquina dessa operando não com metal duro, mas com outros materiais, mas o metal duro pode ser usado também nesse caso. E você nota que a peça, apesar da temperatura mais elevada, tendo insumo de calor, a fonte de calor mais elevado do feixe de elétrons, na estrutura de camadas, ainda, assim, enxergando as camadas depositadas uma sobre a outra, poros, poços de cobalto, crescimento anormal de grão de carboneto, veja que no caso um carboneto bem grosseiro, junto com os outros carbonetos laterais, esse crescimento normal é um problema, nós temos poços de cobalto aqui do lado de um carboneto grosseiro, controle de estequiometria, evaporação dos ligantes, gerando regiões onde tem carboneto encostado com carboneto, por exemplo, aqui, ó, são questões que não tem um ligante entre os carbonetos, situação bastante complexa, e essa situação binderless, situação sem o ligante, como está aqui nesse caso, carboneto tungstênio interfaceado com cobalto, é melhor. Essa imagem aqui de microscópio de alta resolução mostra um carboneto tungstênio com cobalto, mas aqui eu tenho carboneto tungstênio ligado com carboneto. Esse contato carboneto é bastante problemático em termos de resistência mecânica. Qualquer filamento aí, como eu comentei, pode ser depositado, impresso a impressão numa peça verde, essa peça segue para o forno. Você nota que mesmo nesse caso tem as marcas de cada camada que foi depositada e os poros, os vazios resultantes. Uma peça dessa apresentará bastante porosidade, uma peça frágil. Nesse caso, o mais comum é nós fazermos esterilização. Veja, fusão completa não tem sentido, porque eu tenho que ter fase dura e não posso carboneto misturar com ligante e formar uma fase única, uma fusão completa. Não teremos material composto, não teremos um cement, não teremos metal duro. Se esses materiais, durante a sinterização, não tiver distinção de ligante estrutural, material monofásico, mistura de fundida de pós, não tem sentido. A única maneira de fabricar uma ferramenta de corte que seria de metais duros de sempre seria partículas estruturais separadas, ligante, fase dura e fase ligante separada, ou partículas de compósito. Cada partícula tem já a fase dura e a fase ligante distinta, ou partículas revestidas. Esse é o caminho para se fabricar alguma coisa com fase líquida. Então, eu tenho aqui carboneto com cobalto,
E os poros que surgiram durante o processo infiltrados com cobre. Nós temos a mistura de carboncito com cobalto, os poros ligados mecanicamente com o mecânico halógeno, a mistura sinterizada e o material já sinterizado com infiltração de cobre. Aqui você tem a imagem da peça já pronta. Essas imagens são da Universidade de Liège, na Bélgica, do professor Crux. Aqui aspectos do pó utilizado. Em termos de metal duro, eu gostaria de acertar com vocês a nomenclatura. O que eu chamo de metal duro, de semente de carboidrato, hard metal, hard metal, é um carboneto hexagonal, em geral, carboneto de tungstênio, que tem alta resistência à abrasão, cimentado com um ligante cobalto, ferro, níquel, por exemplo, que pode eventualmente, em solução sólida, ter titânio, tanto nióbio, carbono. Durante a formação de fase líquida, ele pode adquirir esses solutos da fase dura. O ideal é que ele rejeite isso e fique o mais puro possível, como ter tenacidade, mas há um endurecimento do ligante com a parte, algum elemento do carboneto. E uma fase gama, que é um carboneto de fase cúbica, que consegue ter uma solubilidade térmica, uma solubilidade em estequiometria mais ampla, e consegue nos dar resistência ao crateramento, resistência a desgaste difusivo, desgaste de adesivo, muito crateramento de saída. Então, a fase alfa resiste ao desgaste de abrasivo no flanco, desgaste de flanco VB, e a fase gama nos dá o desgaste, crateramento de saída, o KT, por exemplo. Então, o metal duro clássico ele tem um carboneto de fase alfa, então é tungstênio, um carboneto fase gama, geralmente carboneto de titânio, carboneto de molibdênio, carboneto de tântalo, carboneto de nióbio. E eu estou falando de um carboneto, porque se isso for um carboniteto, ou for um boreto, não for um carboneto, então isso não é um metal duro, isso é um CERMET. Então, estou falando, metal duro é um metal, um carboneto com ligante metálico. Carboneto cimentado com cimento, não é um cemento. Cimentação é carbonetar e temperar. Cimentar é você colar carboneto com metal. Carboneto sinterizado, eu usaria esse termo mais para um carboneto sintetizado com outro carboneto, isso é um cerâmico. Não, cerâmico não é metal duro. Carboneto ligado, olha, aqui eu posso ter um carboneto de titânio, tanto tungstênio, um carboneto com vários elementos, é um carboneto ligado, e não tem um metal ligante cimentando ele. Então, eu prefiro usar carboneto ligado para o fato do carboneto conter mais de um elemento na formação. Isso não é consenso. Térmete é qualquer combinação que envolva uma fase dura de um cerâmico e uma fase metálica. Então, eu guardo essa combinação para qualquer combinação que envolva nitrito, carbonitreto, boreto, óxidos com metal. Dentro dele estaria o metal duro, o carboneto cimentado, mas não é. Quando eu pego um carboneto e um metal de fase ligante, eu preciso chamar de metal duro. Agora, com certeza, um carbonitreto, um nitreto, um boreto, um óxido ligado com metal, não é um metal duro. Compósito, todos eles aqui estão falando bem de composite em inglês, são combinações do material conjugado, onde dois materiais distintos se juntam fazendo um terceiro, e esse terceiro tem propriedades que não podem ser obtidas individualmente por um desses componentes, ou seja, nem o carboneto tungstênio, nem o cobalto pode atingir essa propriedade obtida pelo metal duro individualmente. Então, isso é material composto, material conjugado. Quando eu considero a impressão 3D, impressão aditiva, eu posso ainda obter uma coisa importante, que é a impressão 4D. Ou seja, eu posso trabalhar internamente a mixtura do material e criar um esqueleto de fase gama, inclusive com um núcleo de carbonitreto e uma casca de carbonitreto de titânio interna, né, coberta com uma outra casca de carbonitreto de titânio molibdênio, e isso envolvido por uma matriz, uma trama, uma teia de cobalto, de níquel, por exemplo, intercalado, um alinhamento de mixtura. Isso pode ser obtido com impressão 3D com consultor aditivo. Posso também trabalhar com situações onde
eu posso usar um substrato menos nobre, como, por exemplo, em vez de substituição de cobalto pelo níquel, ou cobalto pelo ferro, ou ligantes ferro, cobalto, níquel, ou ligantes níquel-ferro, cobertos agora por uma camada de revestimento feita por deposição de vapor químico, CVD, ou deposição física de vapor PVD, envolvendo metais com ligação metálica, como carbono de tungstênio, niteto de titânio, niteto de cromo, niteto de titânio dourado, carboneto de titânio, carboneto de vanádio, fluoreto de titânio. Essas combinações nos levam a aderência e tenacidade para os casos de metais de ligação metálica. Posso ter também camadas de materiais que vêm de ligação covalente. No caso do carbono, da grafite, nos levam diamante, carboneto de silício, niteto de carbono, niteto de boro, niteto de alumínio, niteto de silício, pialon. São materiais duros covalentes que dão resistência e dureza. A ligação iônica, ela aparece, por exemplo, no caso da alumina e da zircônia. Esses materiais, quando depositados na superfície, dão estabilidade e inércia química. O ideal, nesse caso, é trabalharmos com vários tipos de revestimento, como se fosse um kebab, um sanduíche turco, um sanduíche grego. Então, camada sobre camada, e, inclusive no substrato, tem uma região aqui que é ainda isenta de cobalto, por exemplo, uma região que não tem metal, só carboneto. Então, esse carboneto vai ter uma aderência maior com carboneto de titânio ou carboneto de titânio, e por cima vai uma camada de alumina, que tem uma estabilidade de inércia química maior. Então, veja aqui, por exemplo, um substrato de carboneto, um carboneto de titânio, uma camada de alumínio, uma camada de titânio com níquel, outra camada de alumínio, outra camada de titânio, outra camada de alumínio, outra camada de titânio, várias camadas sobre o substrato. Isso coloca a possibilidade de substituição dos materiais de cobalto, como níquel e outros materiais mais fáceis de ser obtidos, muito menos críticos de fornecimento. Nós temos notado que metais duros têm caído da aplicação, mesmo que a gente use revestimentos, estruturados, revestimento CVD de maior espessura. Se nós combinarmos essas regiões de amarelo, laranja, vermelho e azul, que seria isso aqui, elas vêm caindo, elas partiam de 78, já estão em 55, se eu pegar 2016, estão falando de 51%. Outros materiais, como o diamante policristalino, o niteto de boro cúbico, outros cementes, cerâmicos, mesmo aço rápido, tem crescido bastante a sua competição em relação aos metais duros. Isso é bastante crítico se pensar em termos industrial. Por isso, começam a pensar como garantir uma sobrevida para essa indústria. Uma das possibilidades que tem surgido é o uso de manufatura aditiva de componentes de metais duros. Não é tão simples, porque aqui nós temos a aplicação do laser nessa região de poços, que esses poços são poços de um cerâmico e um pó de metal, que tem ponto de fusão diferente, tem absorção de comprimento de onda do laser diferente, e isso provoca diferenças de peso específico, diferença de produtividade térmica e elétrica. Então, as pesquisas que têm sido feitas com metais duros têm mostrado. Se eu pegar aqui os estudos de pesquisa alemães, como Fraunhofer e algumas universidades como Bremen e Munique, vão notar o seguinte, que a gente tem caminhado por um aumento do insumo de energia, mas esse aumento geralmente se faz o quê? A quantidade de energia por milímetro depositada, no sentido de baixar a velocidade, ficarmos com velocidades mais baixas, porque quando eu trabalho com velocidades mais altas, a densidade tende a baixar. Então, nós temos que esses círculos, essas bolas aqui são menores à medida que eu aumento a velocidade. Inclusive, quando eu aumento muito a velocidade, eu começo a ter delaminação das peças. Aqui vocês notam vários casos. Quando eu aumento a potência, também, então, nesse sentido, quando eu aumento a velocidade, há um sentido de aumentar a porosidade. E quando eu aumento na horizontal a potência, tem uma tendência crescente de formação de tinques e variação do material. Por enquanto, eu teria uma janela ótima entre 100 a 30 milímetros por segundo e potências por volta de 100 a 200
onde eu chego a obter densidades próximas a 95% a 98% nessa faixa. Em 200 de watts, eu tenho conseguido. O WB de Munique tem conseguido algumas coisas próximas de 95%, 97%, mesmo com velocidades mais altas, fazem o tempo de impressão diminuir um pouco mais. Acontece principalmente, a dificuldade que nós temos nesse caso é formação de poros, formação de regiões aqui, onde eu tenho carboneto sem ligante, carboneto não cimentado, carboneto não conectado com uma fase metálica de uma alternacidade, com regiões frágeis, aparecendo aqui na superfície. E se eu aumentar a velocidade, essas bolhas, esses poros, eles sobem para a superfície. E as tensões térmicas e as tensões internas são de ordem tão severa que começam a surgir trincas na superfície. Então, tem muita coisa acontecendo nessa região que está sendo irradiada, que está sendo iluminada pelo feixe de luz laser. Então, radiação, condução, evaporação. Então, nessa poça de fusão que nós temos aqui, podemos lembrar alguns fenômenos que acontecem, inclusive, com saudade, só que a saudade não estão trabalhando com pós metálicos. Saudade, nesse caso, que é um pouco mais complexo. Mas tem algum fenômeno que acontece em soldagem. Se nós lembrarmos nossos colegas, o professor Milton Lima, da ZAV, o Wagner Rossi, do IPEM, tem uma convecção de Marangoni, ou tensões de efeito de Marangoni. O que acontece nesse caso? As bolhas que estão acontecendo ficam aprisionadas e vão para a superfície. Então, alguns escapam da pós-fusão na superfície. Mas outras, elas podem ficar na parte superior, nesse caso aqui, e outras podem ficar internamente retidas por um movimento de vórtice interno provocado pela fusão por laser. E aí nós temos uma série de defeitos internos na peça impressa. Isso temos que trabalhar um pouco nisso aí. Então, concluindo um pouco aqui, uma produção de componentes metálicos do ion positivo é interessante e é importante para a gente conseguir aumentar e recuperar mercado, mas elas têm alguns desafios bastante intensos nesse momento. Os poros de carboneto glicênio de cobalto têm temperatura de fusão e de absorção de ondas do feixe laser muito diferentes. Então, o glicênio é muito frágil, e se ele não tiver uma fase metálica colando, cimentando ele, o resultado são ciclotérmicos bastante de tensões residuais, tensões internas bastante elevadas na peça, empenamento, trincas, fissuras, movimentação de carboneto dentro da poça de fusão diferente dentro do ligante, a perda do ligante por evaporação. Então, nós temos dois aspectos interessantes para discutir aqui em termos de ferramenta metodologia produzida por fusão seletiva. A utilização de densidade energética para atingir a máxima densidade, a gente tenta trabalhar não só a potência, mas a velocidade, combinar esses dois aspectos. E não só os dois, não é só isso também não. Um ciclo térmico de impressão não depende apenas da densidade energética de quantos joules por segundo, por metro está sendo aplicado, mas também do tamanho da peça, a forma da peça, a anisotropia, a orientação da peça em relação à plataforma de consumo. Tudo isso deve ter pensado quando tivemos pensão. Então, o cara tem que pensar na solução de novo de engenharia simultânea, de projetista da peça com quem está fabricando, mas não projeto de fabricação, atuando junto em engenharia simultânea, é a solução. Inclusive, discutindo até quem está atomizando os pós, quem está fabricando os pós. Uma engenharia metalúrgica, engenharia de projeto, eles manufaturam tudo junto. É uma engenharia simultânea para ter uma solução melhor desse caso. Aqui eu vou falar ainda o seguinte, para concluir, o laser também não é só, a sinergia do laser é muito importante para discutir uma certa ferramenta. O laser pode nos ajudar a processar o material, então eu posso usar uma usinagem auxiliada por laser, plasma ou processo físico que você queira usar, mas eu posso usar laser para cortar, posso usar laser para soldar, eu posso usar laser para
formar, eu posso usar laser para furar, eu posso usar laser para filtrar, e posso usar o laser, só eles, só apenas o feixe de laser para evaporar material, para usinar. Usinar, eu posso pegar um aço D2, um aço D6, uma ferramenta difícil de usinar, e aplicar um feixe de laser para vaporizar material. Remover, e depois posso usar um outro processo final de acabamento com usinagem abrasiva, usinagem de uma ET definida, para terminar a peça. Mas em si, o próprio laser pode ser ferramenta. Isso foi pensado na década de 78, 80, na época do governo Reagan, Guerra nas Estrelas. Se pensou, quando o cobalto subiu o preço naquela época, usar laser para usinagem. Foi tentado bastante experimentos nessa parte. Laser caving, para criação de cavidades. O laser, abração de material, remoção de material. Não micro-usinagem, mas usinagem macro, usando laser. Isso é possível. O laser também é um concorrente. E veja, em regiões de 10 a menos 6 microsegundos, em potências de 10 a quinta, 10 a sexta, não nada muito complicado. Então, isso é possível de se usinar com laser. Ou seja, o laser, nesse caso, ele pode fabricar a ferramenta ou ele pode substituir completamente a ferramenta. Concluindo, quanto a materiais de ferramenta inteligente, processo de informação estampado inteligente, novos processos de informação, novos materiais para ferramenta e novos materiais estampados pedem uma abordagem de engenharia simultânea no desenvolvimento de ferramentais, moldes, matrizes, possivelmente integrando sensores com tratamento e análise de dados englobados em um sistema físico cibernético dentro do ambiente de indústria 4.0. Isso temos que começar a trabalhar com isso. A Rota 2030 está chegando e pede um apoio às ferramentarias e passaria por uma visão, no meu ver, nesse sentido, criação de soluções inovativas, e nos tire dos competidores de início e nos joguem para a liderança do processo. A sinergia de leis de ferramentas está chegando. A sinergia de novos materiais de ferramentas no processo de formação, tecnologia laser, pode ocorrer em processos concorrentes na manufatura de fabricando peças, auxiliando a fabricação de novos moldes e matrizes, com impressão 3D, ou como eu comentei aqui, impressão 4D, ou seja, não imprimir uma parte externa que respeite tolerâncias e formas internamente também, com otimização topológica, ou mesmo canais de refrigeração, outras funções térmicas, ainda função mecânica também da peça. Posso começar a pensar em brocas ou fresas, com canais de imprimir brocas ou fresas, com canais de refrigeração interna, dentro da peça já pronto, saindo near net shaping, formar essa forma final. Bem, a pesquisa de desenvolvimento de matérias metálicas para manufatura de fibra e ferramental está começando. Laser está fazendo 60 anos esse ano, então nós temos um experimento com laser interagindo com formação e usinagem, talvez nos últimos 30 anos, 20 anos, mais intenso. Temos um caminho longo e tortuoso ainda pela frente. Vamos seguindo, acho que temos uma boa música para escutar enquanto seguimos esse caminho. Eu recomendaria uma apresentação do trabalho B088, que vai ser apresentada na quinta-feira, dia 5 de novembro, das 15h20 às 15h30. Também gostaria de recomendar o mini curso 3, vai ser apresentado na quinta-feira, das 18 às 22 horas. Tá? E vamos falar em alguns aspectos de substituição do cobalto, desenvolvimento de materiais à base de substituindo o cobalto pelo níquel, o carboneto tungstênio pelo carboneto de nióbio, o carboneto de silício, que podem ser interessantes e complementariam o tema que nós estamos abordando nesse momento. Eu agradeço pela atenção, muito obrigado pela sua atenção, por ter participado dessa conversa virtual. Tá? Fico à disposição, está aqui meu e-mail da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, batah.usp.br. Agradeço imensamente aos colegas da rede Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Materiais, especialmente o professor Sérgio Barra. Agradeço a apresentação da ABAL, professor Cristian Filete, patrocínio da Tecmetal, da Annelise Zimmer, e outros colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por esse convite. Conte comigo sempre. É um prazer participar desse grupo e ter vocês como amigos, colegas. Muito obrigado.